gente pode trazer o paciente e o familiar para ser parceiro no cuidado. Mas o óbvio precisa ser dito. Então, desconstrua aquilo que está na sua cabeça de achar que é óbvio, porque é óbvio para você que é profissional de saúde. Não é óbvio para o paciente. Bem-vindos ao Via Oral, a sua dose oral para histórias de executivos e empreendedores da saúde. Seja você um profissional da área, alguém apaixonado por inovação em saúde ou simplesmente amante de mentes brilhantes, você está no lugar certo. Siga-nos no Instagram, @Vioral, e explore mais em vioral.com.br. Fique agora com o PC, o seu anfitrião. Olá, ouvintes do Via Oral, 7ª temporada, 7º ano, e temos aqui uma convidada muito especial, uma pessoa que eu admiro muito. Ela é CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, que é a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil, professora de pós-graduação nas matérias em saúde e experiência do paciente na GV e na Dom Cabral, e autora do primeiro livro de experiência do paciente no Brasil. É o que nós vamos falar hoje, tá? São mais de 25 anos na área da saúde, ela vai contar um pouquinho da história dela e vai trazer muito case, ela tem muito case, o livro dela tem muito case, tem muitos dados. Nós vamos falar de experiência do paciente, esse tema que tá em voga, tá todo mundo falando, onde você vai nas instituições, na própria indústria farmacêutica, todo mundo cita centrado no paciente. Eu quero saber o que é isso dela, ela vai explicar pra gente. Kelly Rodrigues, seja bem-vindo ao Via Oral. Ei, Paulo, obrigada. É um super prazer de estar aqui com você. Eu também te admiro muito. Você é uma pessoa que está aí sempre, um profissional que está sempre aí à frente. Apesar de não se achar futurista, é uma pessoa que está falando de um presente, mas de um presente que está muito à frente de muito mercado, de muita indústria. Então, parabéns, é um prazerzão estar aqui com você. Que show, obrigado. Kelly, eu quero começar logo, né? 2015 você funda a sua consultoria, né? Vindo de um trabalho, você conta aqui no livro, de um trabalho assistencial, que é engraçado a tua história, né? De relações públicas, né? Um trabalho assistencial dentro de uma empresa de home care, que é a base da tua experiência, para então vir para consultoria de experiência do paciente. Eu aí acho que toca num ponto que é até delicado para você, que eu acho que você conta no livro, que é a experiência com a tua própria mãe. Isso. Né? Eu acho que eu entendo, lendo o teu livro, para quem não leu, eu entendo que esse foi, acho que uma chave para você, né? Tem uma frase que você usa assim: a notícia foi dada a gente a queima-roupa. É isso aí. E essa foi a virada, Kelly? Foram vários gatilhos, mas a história da minha mãe foi realmente preponderante para poder dar essa virada. Então é assim, Paulo, para te contar, eu fiz relações públicas, aí quando o MBA em marketing, especialização em marketing e tal. Então eu sempre atuei, desde a minha formação, eu sempre atuei na área de saúde. Eu me formei e caí na área de saúde. Sim. Então eu sempre trouxe esse conteúdo de marketing, de olhar para o cliente e tal, para o setor de saúde. E quando eu falava de marketing e saúde lá atrás, né, 25 anos atrás, também era uma coisa muito nova. Não era uma coisa que o mercado costumava fazer. E aí, quando aconteceu tudo isso com a minha mãe, e minha mãe era super jovem, né, tinha 58 anos, era saudável, a gente não sabia de nada, até ela sentir essa falta de ar e a gente descobrir esse câncer super agressivo. Foi uma coisa muito... porque não é assim, uma pessoa que está doente vai adoecendo. É assim, digamos, você tá com uma gripe, aí você é internado, tipo, com uma pneumonia e de repente você descobre que você tá com câncer. Alguma coisa nesse sentido. Então minha mãe tava sozinha e ela teve o diagnóstico sozinha no quarto. Oi, tudo bom? A senhora tá com câncer. Ela me ligou chorando, fui pro hospital e o outro médico que me atendeu disse assim pra mim: de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. Então assim, se eu for te contar todas as coisas que aconteceram durante essa jornada, a gente vai ficar o podcast inteiro. Mas eu fiquei muito indignada e foi realmente esse o meu gatilho. Então eu fui estudar na Cleveland Clinic, porque eu descobri que existia uma metodologia, porque a metodologia fui eu que criei aqui no Brasil. Mas assim, eu fui descobrir que existia nos Estados Unidos uma instituição que era referência em experiência do paciente, que eu nem sabia que existia esse termo. Não foi assim: aconteceu uma coisa com a minha mãe, eu preciso estudar isso. Não, eu não sabia. Eu só sentia que tinha um buraco muito grande, que a gente olhava muito a questão assistencial, a gente olhava para a doença e não para a pessoa. E eu falei, eu sou privilegiada, porque eu conheço todo mundo, trabalho no mercado há muitos anos, minha mãe tem um plano de saúde privado, com acesso aos melhores hospitais, e teve esse tipo de jornada. E quem não tem nada?
Então foi esse o gatilho. Entendi. Eu acho que você até, pra complementar, no livro você fala uma frase que me impactou demais, até pegar... Olha só, eu grifei todo o seu livro aqui. Ai, que ótimo, Paulo. Você diz assim, ó, os médicos precisam entender que o que é óbvio para eles não é óbvio para o paciente ou para a família. O óbvio precisa ser dito. É isso aí, é isso mesmo. Conta um pouquinho isso para quem tá nos ouvindo, né? Isso é a base da experiência do paciente? Não, eu acho que é uma das coisas. Tá. É uma das coisas. Eu acho que, assim, um dos grandes problemas em experiência do paciente é a questão da comunicação, sem dúvida nenhuma. E aí, quando a gente tá falando até mesmo desse óbvio, ele tem um olhar para a comunicação, mas tem também algumas outras coisas que são muito mais amplas. Então, vamos lá. Eu vou te falar esse óbvio de várias formas diferentes. O óbvio. A minha mãe, então nessa jornada de 8 meses, eu vou dar várias referências do que aconteceu com a minha mãe. Nessa jornada que o médico disse que ela ia durar 8 meses, né, que ela ia sobreviver 8 meses, que na verdade foi uma sobrevivência mesmo, porque desde o momento da descoberta da doença ela foi definhando, foi 1 ano. Né, a duração toda foi de 1 ano. E nesse meio tempo, ela estava muito mal, ela tinha muita dor e a morfina já não adiantava. Teve equipe de dor, teve um monte de coisa e a morfina já não adiantava. O médico chamou a gente, na ocasião, que era eu, meu pai e meu irmão, porque ela não tinha condições de decidir, e falou assim para ela, nós temos 2 possibilidades. Ou a gente começa a sedar para que ela não sinta esse desconforto, mas daí vem a falência múltipla dos órgãos, eu não sei em quanto tempo. Ou então a gente vai entubar, porque aí ela não vai sentir esse desconforto. Se eu não trabalhasse na área de saúde, então foi muito legal ele ter dividido essa decisão com a gente, que é o que a gente chama de cuidado centrado, que a gente já vai falar um pouquinho lá mais pra frente. Mas a gente não tem como dividir a decisão com alguém se essa pessoa não foi preparada. É isso que eu ia pensar aqui. Nunca me falaram disso, eu nem sei. Até você ficar, né? O que é melhor, né? Então, a família não foi preparada. E vamos lá, eu trabalhava na área de saúde, então eu entendia que se ela fosse entubada, na hora que ela fosse extubada, ela ia voltar para a mesma condição. Então eu só estaria aumentando a sobrevivência dela, porque ela já não estava mais viva. Agora, se ela fosse sedada, o que isso ia trazer de qualidade de vida para ela, entre aspas, do que ela tinha ali ainda para viver, né? E aí, Paulo, por que o médico não falou isso com a gente antes? Porque para ele era óbvio que ia chegar neste ponto. Mas pra gente não era óbvio. Pra gente, a gente tinha esperança de que ela ainda pudesse sair daquela condição. Então, gente, o óbvio precisa ser dito. E claro, aqui eu tô falando de um final de vida. Mas existem várias outras formas de que o óbvio precisa ser dito. Vou te dar um outro exemplo. Eu acho que eu cito isso no livro, não sei. Mas é uma coisa que eu falo com muita frequência. Eu lembro que uma vez a gente fez um grupo focal com pacientes que tinham passado por uma internação hospitalar para entender como tinha sido a experiência deles. E tinha uma mulher que falou o seguinte, que ela estava com um pique para quem não sabe, é um acesso venoso no pescoço. Para medicação, ela estava com câncer, tinha uma medicação que ia aplicar com frequência, então ela tinha aquele acesso venoso para não ter que picá-la toda hora. Entrou uma enfermeira no quarto e disse assim, Dona Maria, todo mundo que entrar aqui para manusear seu pique precisa lavar as mãos. E é óbvio que precisa lavar as mãos. Só que é óbvio para quem? Para o profissional de saúde. Não é óbvio para o paciente, não é óbvio para a família. O que é óbvio para o profissional não é óbvio para o outro. E aí o que aconteceu? Entrou uma técnica de enfermagem no quarto, foi manusear o pique sem lavar as mãos. Aí ela disse assim, aqui não, foi a enfermeira-chefe que me disse que tem que ir lá lavar as mãos. Então, o que aconteceu aqui? Se evitou um evento adverso, uma infecção, né? Então, gente, a gente pode trazer o paciente e o familiar para ser parceiro no cuidado, mas o óbvio precisa ser dito. Então, desconstrua aquilo que está na sua cabeça de achar que é óbvio, porque é óbvio para você que é profissional de saúde, não é óbvio para o paciente. Perfeito. E você empoderou o paciente, né? A partir do momento que ela olha para uma técnica de enfermagem e dá isso, você está empoderando, né, esse paciente, né, com esse conhecimento. E ajudando, inclusive, esse próprio técnico de enfermagem que está cometendo uma falha e que também não está se ligando que está cometendo essa falha, né?
Agora, eu tenho uma coisa assim na minha cabeça, essa coisa do centrados nas necessidades e preferências dos pacientes e famílias que você cita no livro, é uma frase que você, eu e todo mundo que atende o Extrema Saúde tá ouvindo falar. Então você vai lá numa instituição, vai numa indústria, eles falam isso. Blá, 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 blá. Exato. Parece mais uma daquelas frases bonitas para estampar a parede da instituição. Exatamente. A minha pergunta para você é como isso funciona na prática? O que é para você que tem experiência, o que é ser realmente centrado no paciente? Como é que você tira isso da parede, Kelly, e põe na prática para dizer assim, eu sou. Aquilo que eu estou dizendo, eu sou. Exatamente. Vamos lá. Cuidado centrado. As pessoas acham que cuidado centrado é fazer o que o paciente quer. E quem disse que o paciente tem razão? Se o paciente não tem nenhum conhecimento sobre a patologia dele. Por isso que vem essa história de o que a gente precisa educar, etc, etc, pra gente poder entender o que ele quer e se isso faz sentido. Então, cuidado centrado não é fazer o que o paciente quer. Se a gente pegar aqui as definições de cuidado centrado, ele é o cuidado personalizado. Então, por mais que eu tenha protocolos para determinadas patologias, a Kelly é diferente do Paulo. Então, quem é o Paulo? Eu preciso entender quem é o Paulo, porque o estilo de vida do Paulo vai fazer toda a diferença no desfecho clínico. Sim. Entendeu? Então, isto é o cuidado personalizado. Um dos pilares do cuidado centrado. Outra coisa, a gente fala que é fazer plano de cuidado em conjunto. Como eu vou fazer um plano de cuidado em conjunto se o paciente não entende nada sobre a patologia dele? Então, aqui entra a questão da educação do usuário. O que eu trago da questão de letramento em saúde? Como eu educo ele em saúde para que eu possa fazer um plano de cuidado em conjunto? Como que eu posso fazer o apoio para o autocuidado? Então, que o paciente não se cuide só na hora que ele estiver ali no consultório ou só na hora que ele estiver internado. Como ele vai entender o que impacta na saúde dele para ele continuar se cuidando. E outra coisa que é super importante e que eu acho que é o que a gente está mais longe do Brasil é o cuidado coordenado. A gente tem um cuidado descoordenado. Então é assim, o que é o cuidado coordenado? Digamos que eu tenho uma patologia que envolve muitos especialistas. Quem é que coordena esse cuidado? Ninguém. É o próprio paciente. No máximo você tem um cuidado coordenado, no máximo, quando você está internado. Eu digo que é no máximo porque nem aí os especialistas se conversam, né? E eventualmente, ou na teoria, o cuidado coordenado ele acontece numa atenção primária ou num SUS, quando você tem um médico de família coordenando todo esse cuidado. Então, Paulo, por que a gente no Brasil, só antes de falar como isso é na prática, por que no Brasil a gente está tão longe disso? Porque a gente tem uma cultura que os profissionais não são formados para isso. O profissional ele é formado para decidir as coisas sozinho, ele que dá a conduta toda, então ele não pergunta, ele não faz um plano de cuidado em conjunto, não tem um preparo dos próprios pacientes para isso, né? Quando a gente se torna paciente, a gente não tem essa cultura, é a cultura de que o médico mesmo que dá todo o direcionamento, então tem muita coisa pra gente trabalhar aqui, então não tem a cultura dos profissionais de saúde e não tem a cultura das instituições de saúde. Sim. E isso é muito diferente, a base toda do cuidado centrado, apesar de na literatura a gente tem muita coisa americana, mas a base muito do cuidado centrado, ela vem muito da Europa na prática. O que eu vejo é que na prática na Europa isso funciona muito melhor. Porque a maior parte do sistema na Europa, claro que com as diferenças entre cada país, o sistema é público. Então, se o sistema é público, eu tenho um único dinheiro para atender todo mundo. Então, eu preciso educar esse paciente. Eu preciso que ele entenda qual é o papel dele, qual é a responsabilidade dele. Para que ele use menos o sistema, para que ele use na hora que ele precisar usar. Então, o cuidado é muito mais coordenado, o cuidado é muito mais personalizado, o plano de cuidado acontece, o apoio para o autocuidado acontece, o letramento em saúde acontece. Então, é muito diferente. E aí, Paulo, até por isso que a gente criou uma metodologia na Patient Centricity, onde a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. Experiência do paciente, gente, não é só a gente olhar NPS e não é só a gente olhar índice de satisfação. A primeira coisa é segurança e qualidade assistencial. Sem segurança, eu não faço nada. Então, não adianta estender o tapete vermelho e causar um evento adverso para o paciente. O segundo é o cuidado centrado. Eu posso ter um cuidado seguro e não ser centrado no paciente.
E o terceiro pilar, aí sim, é a excelência na jornada, que é a gente olhar a jornada clínica e não clínica, que é o que todo mundo acha que é a experiência do paciente. Então, de novo, na prática, o que é o cuidado centrado? Na prática, é a gente mudar o mindset dos profissionais de saúde. É, na verdade, a gente oferecer ferramentas para os profissionais de saúde, para que eles consigam educar, para que a gente tenha aqui uma questão toda de letramento, de educação em saúde para os pacientes, para que eu possa engajar os pacientes no tratamento, para que eu possa fazer um plano de cuidado em conjunto. E aí, quando a gente está falando de questões institucionais, é que a gente realmente possa ter mecanismos de oferecer um cuidado que seja verdadeiramente coordenado, onde o paciente não se sinta perdido. Porque a gente tem cuidado coordenado quando é criança, que está ali na pediatria, que aí no máximo o pediatra realmente coordena esse cuidado, ou eventualmente quando você está na geriatria. Se não, na maior parte do tempo você está no limbo. Ótimo, eu queria até trazer, assim, o livro da Kelly, que ela escreveu, é maravilhoso, assim, gente, eu recomendo, mas a gente vai falar mais, tem uma surpresinha depois no final do episódio aqui pra quem ouvir até o final. Ai, meu Deus! Mas seguinte, você quando tá definindo o conceito, mais uma frase brilhante sua, todo paciente é um cliente, mas nem todo cliente é um paciente. Isso. Virou moda também, porque assim, a área de saúde sempre foi atrasada em relação à indústria de uma forma geral, né? Enfim, quem já trabalha muito tempo aqui na área de saúde sabe um pouco do histórico, até mesmo da quebradeira que veio dos hospitais, como que isso funcionava e tal. Então a gente vem se profissionalizando, digamos que aí nos últimos 15 anos, onde entrou investidor, investimento, grupos, etc, etc. Isso puxou todo o setor de saúde. Só que agora também virou uma moda de todo mundo falar de experiência do cliente. Só que ainda sem um entendimento do que é isso. Então, estão olhando só as coisas superficiais. Só as coisas de realmente, o experiencial. Como que eu vejo aqui o cheiro, a comida, o blá blá blá, sem estar olhando o que é exatamente a experiência do cliente na área de saúde ou a experiência do paciente. E para mim, a experiência do paciente é a gente trazer melhores desfechos clínicos. Não é só a gente olhar o superficial, que é legal, é super legal, mas não é só isso. Então, quando eu estou falando da experiência do cliente, nós como clientes, de qualquer tipo de serviço, a gente está cada vez mais exigente, porque isso também depende do seu referencial. Se você está acostumado com coisas boas, a sua barra vai subindo cada vez mais, certo? E claro que você, como paciente, quando você vira paciente, você também é cliente. Sim. Sem dúvida nenhuma. Só que os teus atributos, quando você está verdadeiramente doente, não estou te falando quando você está no molde mais experiência do cliente, tipo, estou indo fazer um exame preventivo. Eu estou muito mais olhando aqui com uma cabeça de cliente. Os meus atributos são muito mais racionais do que emocionais. Agora, quando eu estou verdadeiramente doente, as coisas que eu vou julgar como importantes são outras. É realmente me olhar nos olhos, é me tratar como pessoa e não me tratar como a patologia, sabe? É um acolhimento de uma forma muito diferente. Você pode ser o melhor médico do mundo, só que se você for uma pessoa extremamente fria, principalmente para um paciente que está com um impacto muito grande de uma notícia, de uma patologia muito séria, isso não vai ser legal, não vai ajudar. Então eu conheço casos assim espetaculares de médicos. Tem um médico que me chamou muita atenção. Na pandemia, teve um evento da Cleveland Clinic e era um médico que não era da Cleveland Clinic, eu não lembro de onde ele era, um oncologista, onde ele contava qual era a estratégia que ele adotava com os pacientes dele na descoberta da patologia, aquele impacto. Ele ia lá, tinha a consulta toda, falava todas as coisas, tentava ser o mais acolhedor possível, mas depois ele mandava uma cartinha escrita, um bilhete escrito por este paciente dizendo assim: eu sei que essa jornada vai ser muito difícil, mas eu quero que você saiba que nós estamos juntos, eu tô aqui com você. Uau. E, gente, nessas horas, isso é tão importante, porque esse paciente sente nessa hora que o médico é o Deus dele, é o Deus que vai salvar a vida dele. Sim, você coloca tudo na mão do médico. Tudo, né? Tudo. Então, ele saber que essa pessoa tá do lado dele pro que der e vier, é uma coisa que, assim, é um acolhimento espetacular. Então, voltando para a história do cliente-paciente, a gente tem que entender que surpreender um paciente
é muito mais fácil do que a gente surpreender um cliente puro, um cliente que não seja da área de saúde. Porque a gente, como cliente, está olhando outros atributos. Sim. E a gente, como paciente, o que a gente precisa é realmente de muito acolhimento. Boa. Vou fazer uma pausa no livro para falar um pouquinho da tua consultoria, a Patient Centricity Consulting, Kelly, porque você faz um trabalho fenomenal, você faz várias lives abertas, você tem o seu curso, você tem os workshops. Conta um pouquinho mais, Kelly, o que vocês oferecem para o teu cliente. Tem a missão internacional, quero que você fale um pouquinho dela também. Você sabia que a missão internacional tá aqui uma das coisas que um dia eu vou fazer, tá? Paulo, vambora! Esse ano eu vou pra China, eu queria ir muito pra Israel, né? Mas aí agora não dá mais. Israel é o mar. Mas esse ano eu me comprometi pra China, pra conhecer um pouquinho o sistema lá, mas eu tô mapeado aqui uma das suas missões internacionais. Conta um pouquinho, Kelly. Bom, eu falo que hoje a Patient Centricity, apesar de ser Patient Centricity Consulting, ela não é só mais uma consultoria. Ela, na verdade, a consultoria é uma das coisas, né? Hoje ela realmente é uma empresa. E até, Paulo, deixa eu falar isso, que a gente estava até conversando, né? Do quanto que a gente está falando de experiência do paciente no Brasil. E eu fico realmente muito feliz. Porque quando eu comecei a estudar o assunto, que foi em 2014, fundei a empresa em 2015, eu fiquei pelo menos uns quase 3 anos, 2 anos e tanto, pregando no deserto. Então eu fico muito feliz de ver o quanto a experiência do paciente, apesar de ainda não ter um entendimento específico do que ela é, né, de muita gente falar com muita superficialidade, mas de tanta gente falar hoje sobre o tema. Então a Patient Centricity, ela surgiu dessa dor, nasceu dessa dor, e aos poucos a gente foi estruturando muitas coisas. Então a gente tem a Escola de Experiência do Paciente, onde a gente tem vários cursos, que nenhum é focado para o paciente, mas todos são focados para profissionais de saúde e para instituições, com o objetivo de ajudar esses profissionais e as instituições a transformar a experiência do paciente. A gente tem até uma mentoria em experiência do paciente. A gente tem hoje a comunidade PX, a comunidade Patient Experience, que é a continuidade dos estudos, que esses profissionais que estudam, fazem todas essas coisas e querem continuar estudando. Então é como se... Lifelong learning. Exatamente. Então é como se fosse uma Netflix, né, onde a pessoa entra, tem vários conteúdos gravados, ela tem um encontro por mês, nesse encontro com assuntos específicos, mas onde ela tem a condição de tirar todas as dúvidas, tem um benchmarking com outros profissionais, e a gente agora está estruturando também encontros presenciais. A gente tem as missões internacionais. As missões internacionais também surgiram com esse olhar. Eu vejo que a gente traz... Tudo começou a acontecer de experiência do paciente no mercado americano. E as primeiras missões que a gente fez também foi para o mercado americano. Mas eu vejo que o mercado americano tem uma teoria linda que nem sempre a prática desta forma, né? Então, eu me conectei muito mais com a Europa e hoje as nossas missões, elas são para a Europa. A gente faz uma missão por ano. Este ano, em 2024, especialmente, a gente vai ter 2 missões, porque a gente tinha um grupo já fechado e aí agora a gente vai ter um segundo grupo em novembro, que inclusive é com uma parceria com os mexicanos. Então vai ter gestores do México e gestores do Brasil para conhecer a Espanha. Legal. A gente vai normalmente para Madrid e Barcelona. A gente conhece 6 instituições, 3 em Madrid e 3 em Barcelona. As pessoas passam por uma formação prévia aqui no Brasil comigo e depois por uma formação com o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha. A ideia da missão é a gente conhecer instituições que estão mais avançadas em experiência do paciente, entender o que elas estão fazendo. E eu sempre digo, não é pra gente olhar e vir aqui e plugar na nossa tomada, porque a nossa cultura é outra, o nosso momento é outro, mas é extremamente inspirador. E eu acho que a Europa, ela tá muito, a Espanha em especial, ela tá muito próxima da nossa realidade. Então, realmente, a gente vê grandes transformações das pessoas que vão fazer a missão. E a gente tem a consultoria, onde a gente ajuda as instituições de saúde a implementar a gestão da experiência, mas também a fazer outros projetos. Por exemplo, para o hospital, a gente ajuda a construir essa implementação da cultura da gestão da experiência do paciente. Uma das coisas. Mas, por exemplo, para a indústria farmacêutica, a gente tem feito outras coisas, como ajudá-los a transformar o programa de suporte ao paciente ou criar novos programas de suporte ao paciente, trazendo sempre o olhar e a voz do paciente. A gente tem as jornadas de pacientes, que a gente faz jornada da patologia, mas é uma jornada muito diferente do que a indústria está acostumada a fazer. A indústria faz uma jornada olhando o que o board médico fala, os dados que eles têm, e a gente traz uma jornada, trazendo sim entrevistas em profundidade com médicos, mas fazendo entrevistas com pacientes, entendendo os altos e baixos da jornada para cada etapa
e tendo os insights para a construção das coisas que precisam ser refeitas. E a gente tem uma equipe de enfermeiras que faz isso. Boa. Então é uma equipe técnica para trazer um conteúdo técnico. Então é bem diferente do que a gente costuma ver. Acho que é isso a grosso modo. Bom, e quem quiser, então, ter contato com o conteúdo da Kelly, contato com o conteúdo da Patient Centric Consult, vai aonde? Instagram, LinkedIn? Onde que encontra? Instagram, Patient Centricity Consulting, LinkedIn, Patient Centricity Consulting, tem o LinkedIn meu, que é Kelly Cristina Rodrigues, e pode entrar no site também, que é www.patientcc.com. Então, para facilitar, eu vou deixar tudo na descrição do episódio, você vai lá e clica para acessar. Voltando no livro, Kelly, não é um livro qualquer, você escreveu um livro de mais de 380 páginas, com referência do presidente da Rare Disease de Portugal. Você tem um prefácio escrito pela doutora Ana Maria Malik, né, que tem uma enorme experiência no assunto. Me conta um pouquinho qual que foi a vontade de escrever o livro. Esse livro você sempre falou, eu preciso ter um livro, sempre quis ter um livro, já plantou a árvore também. Eu sei que você tem filhos... Falta plantar árvore, Paulo. Acho que tá faltando mais fácil, viu? Paulo, é assim, quando eu comecei essa jornada, tem muitas histórias desse livro, muitas. Vou tentar ser mais curtinha aqui no resumir. Mas assim, tem muitas histórias desse livro. Lá no começo, eu falei, gente, eu precisava escrever um livro para trazer esse tema pro Brasil. Porque tudo que eu via era em inglês. Tudo. E todos os livros que eu via são livros, por exemplo, gente, eu dou várias dicas aqui para quem quiser se aprofundar em experiência do paciente, nos livros da Cleveland Clinic. Todos são incríveis. Tem o de comunicação, tem o que é o Communication, tem o Cleveland Clinic Way, tem vários. Todos são excepcionais. Tem o Service Fanatics, mas todos eles contam os casos. E são super inspiradores. Mas eu não encontrei na minha jornada nenhum livro, nem nenhuma língua que falasse de metodologia. Boa. E na verdade, Paulo, essa foi a minha grande questão. Quando eu comecei a estudar, eu não encontrei método. Eu encontrei formas, eu encontrei casos, mas eu não encontrei método. E eu via, e até mesmo pela minha formação ser marketing, RP, acho que todo mundo pensava que era só eu olhar essa coisa da satisfação. E eu sempre tive muito claro que experiência é trazer melhor desfecho clínico. Então, por isso que eu acabei estudando e chegando no momento de criar esse método dos 3 pilares estratégicos. E a história do livro, então eu queria escrever esse livro há muito tempo atrás. Eu comecei a escrever esse livro, Paulo, tem uma história que acho que pouca gente sabe. Eu comecei a escrever esse livro, isso era 2017. E ainda estava vendo como eu ia fazer essa história toda. E o meu HD do computador estava full. Eu comprei outro HD externo pela internet e ele não tinha chegado ainda. Eu tive o meu computador roubado dentro da minha casa. Se eu te contar como foi isso, você não vai acreditar. O computador foi roubado numa quinta-feira e o HD externo chegou na segunda. Meu Deus. Sabe como foi roubado? Eu moro na Vila Olímpia. Eu moro num prédio de 8 andares. A pessoa escalou os 8 andares e entrou pela varanda. É o Homem-Aranha. Foi. Na época tava uma onda disso aqui de Homem-Aranha. Sim. Mas foi uma coisa tão inacreditável. Não acredito. O cara escalou até o último andar. Que eu sentei e falei assim, meu Deus, o que você está querendo me dizer? Porque assim, roubaram. E aí eu falei assim, esquece livro, porque eu vou ter que começar a escrever tudo. Esqueça. E aí foi quando as coisas na consultoria começaram a acontecer. E eu tava num caminho muito sozinha. Hoje eu tenho 20 pessoas que trabalham comigo na Patient Centricity. A empresa vem crescendo a cada ano. Mas eu tava sozinha. Então, assim, não tinha como pensar em livro, entende? Sim. E aí eu deixei essa história pra lá. E o meu gatilho pra escrever esse livro foi agora, há pouco tempo, que eu falei, cara, eu tenho que deixar a minha marca, lógico, sabe? Eu tenho que trazer método, eu tenho que mostrar para as empresas, para os profissionais de saúde, que existe método, não é só eu contar case. Então, eu trouxe cases para ilustrar, trouxe cases brasileiros, poucos, porque a gente tem pouca coisa com consistência ainda no Brasil, trouxe Mayo Clinic, trouxe Rare Disease de Portugal,
trouxe instituições de saúde que estão fazendo muita diferença aqui, como o Instituto Vencer o Câncer, como Oncoguia, porque assim, eu precisava trazer também a voz do paciente de alguma forma. Sim. Então esse livro, Paulo, foi realmente muito árduo escrevê-lo, e eu decidi realmente, a toque de caixa, falei, não, é agora. Então foi 1 ano focada para que ele acontecesse. E realmente, ele é muito robusto porque eu não consigo fazer nada de qualquer jeito. Então ele tem quase 400 páginas, ele traz método, ele traz o beabá e num linguajar que é o meu linguajar. Sim. Não é um linguajar rebuscado, é uma forma... Não é super fácil de ler. É isso, porque é esse o objetivo. Eu detesto coisa teórica. Eu também, Porque a teoria é linda. Só que, tá bom, e como é que você coloca na prática? Uhum. Então o livro todo ele tá trazendo uma coisa de um jeito leve, mas explicando passo a passo de como é que vocês devem fazer. Boa, boa. Quem quiser adquirir esse livro faz como, Kelly? Tem na Amazon, tem Kindle, ainda. Kindle, né? Quem quiser, gosta do digital, tem Kindle. Tem Kindle. E o físico, eu quero impresso. O físico também tem na Amazon, mas também tem na nossa loja que vocês conseguem comprar lá no site, no www.patientcc.com. Legal. Eu fui no lançamento aqui em São Paulo do livro. Ai, é verdade, quanta honra. Eu tenho a minha cópia autografada e tenho uma cópia autografada pros ouvintes do Vioral. Olha, eu lembro disso. Ele falou, eu estou comprando 2. E eu quero que você autografe 2. Vai fazer 1 ano já, hein, Paulo? Agora em abril. É verdade. Olha só. Então, essa é a surpresa. Se você ficou com a gente até agora, o que eu vou pedir pra você? Tá ouvindo esse episódio com a Kelly? Você vai marcar o Vioral e vai marcar o Patient Centricity no seu Instagram, lá no @, que você está ouvindo esse episódio. O primeiro ouvinte que marcar e subir isso no Stories, leva uma cópia que tem aqui autografado pela Kelly, da experiência do paciente. Então você vai ganhar um livro. Então, se você marcar lá o Vioral e marcar o Patient Centricity, você leva essa cópia. Eu entro em contato com você e mando na sua casa. Você vai receber o livro impresso, tá? Tá vendo como você pensa à frente? Ele fez isso 1 ano atrás, gente. Ele foi no lançamento há 1 ano atrás, em abril, pensando já que ele ia dar de presente pra vocês. Olha Muito só. bom, Paulo. Você é ótimo. Imagina. Kelly, uma coisa que, assim, eu vou te falar da experiência. No lançamento, na fila, todo mundo que pegava o teu livro falava assim, meu Deus, não sei se você recebeu esse feedback, todo mundo falando assim, é um livro parrudo, assim, tem muita coisa pra gente aqui. Esse era o comentário, assim, de pessoas que eu nem conhecia, comentavam, né? Encontrei muitos amigos lá, mas assim, quando pegava o livro, eu olhava e falava, caramba, é um livro. É um livro, né? Então, assim, parabéns pelo esforço, não é fácil, eu sei que não é fácil, parabéns mesmo pelo esforço do livro. Kelly, pra encerrar aqui o nosso bate-papo, essa temporada eu preciso falar de inteligência artificial. Eu acho que é um tema que tá rodando demais, o ecossistema da saúde. Saiu agora um artigo inteiro no The Economist sobre isso, o impacto dele no ecossistema da saúde. Eu queria entender, para a experiência do paciente, já está sendo falado, o que você está ouvindo falar, como é que vocês têm trabalhado esse assunto dentro da sua área de expertise? O que eu vejo, Paulo, é assim, eu acho que no Brasil a gente ainda tá tateando. Mas a inteligência artificial, ela tem o potencial de ajudar, e aqui tem alguns cases para contar para você do que estão fazendo no mundo, mas ela tem o potencial de ajudar a gente a auxiliar em alguns desafios, como engajar paciente no tratamento, ter um cuidado mais coordenado, oferecendo ferramentas para a equipe multidisciplinar, ajudar na navegação de paciente, apoiar no monitoramento à distância para trazer melhores desfechos clínicos, ajudar em um atendimento mais personalizado. Eu li aqui nesse final de semana, mas não vi ainda com muita profundidade, falando que tem agora uma startup que está criando, quer ver? Um robô médico. Uma empresa que está criando, eu não sei aqui qual é a história, é o tal do Hippocratic AI. Você viu isso? Não. Então, tá falando aqui que, vamos ver, que vai substituir algumas etapas do atendimento médico, como anamnese, indicações terapêuticas e apoio à decisão diagnóstica. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu acho que tá todo mundo ainda estudando muito e entendendo, porque a gente sabe que nada disso, por enquanto, é 100%. Tudo isso a gente precisa do humano para fazer junto. Sim. Mas a gente vê muitos exemplos de ajudar na personalização do atendimento, de educação e conscientização do paciente, nessa questão aqui de coordenação do cuidado.
Mas vamos lá, alguns cases. Por exemplo, a Cleveland Clinic. Ela está utilizando a inteligência artificial generativa para desenvolver assistentes virtuais para ajudar os pacientes na sua jornada digital. E aí, esses assistentes, eles vão ser capazes de responder perguntas, de fornecer informação personalizada sobre condição de saúde, de agendar consulta. É uma coisa mais de gestão. Então, já está rolando isso. A Mayo Clinic, ela tem explorado a inteligência artificial para criar sistema de diagnóstico assistido por computador. Então, o objetivo aqui é melhorar a precisão e a eficiência no diagnóstico médico, ou seja, são algoritmos que vão apoiar o médico, tá? E eles podem analisar e interpretar uma variedade de dados clínicos, de exames de imagem, protocolos clínicos, etc, etc. O John Hopkins está usando a inteligência artificial para melhorar a precisão e eficiência da cirurgia robótica. Então, assim, o Hospital Clínic de Barcelona, ele está também usando a inteligência artificial para melhorar a precisão do diagnóstico médico, para analisar imagens. Então, a gente tem muitas possibilidades de cases aí, de coisas que estão rolando. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, tá todo mundo ainda com o pezinho atrás. A gente sabe que nada que está sendo feito agora, ele roda 100% sozinho. Agora, sempre me perguntam, né? Eu também não sou futurística, aliás, tô muito além disso, mas sempre estou estudando todas essas coisas e eu, na minha visão, eu não acho que nada vai substituir o profissional, não vai. Mas vai ajudar bastante. E eu acho que a gente precisa olhar isso com bons olhos. E também entender que nada é só tecnologia. E é isso, Paulo, que cada vez mais as instituições e os profissionais de saúde precisam entender. A tecnologia, ela vem para nos apoiar, mas a gente não pode esquecer das bases. Então, assim, qual é a tua estratégia como instituição? Você olha, às vezes, as instituições contratando 500 aplicativos, 500 coisas, mas não tem uma estratégia de gestão de experiência. Não tem isso como core, não tem isso como verdadeiro, que eu quero entregar e como que eu estou mudando a cultura da instituição e a cultura dos profissionais de saúde. Então, inteligência artificial está vindo, vai ajudar, mas a gente não pode esquecer do que a gente tem que trazer aqui do humano, né, e do que a gente precisa realmente desenvolver como estratégia, tanto institucional quanto profissional. Ótimo, Kelly, maravilha. Kelly, amei esse bate-papo. Uma última pergunta que eu gosto de trazer, hoje a gente está vendo esse mundo de enxurrada de informações e conteúdos. Quem que te inspira, Kelly? Quem que você gosta de seguir? Que dica que você pode dar para os nossos ouvintes, assim, siga essa pessoa, eu adoro, fala super sobre esse assunto, me inspira demais. Tem alguém? Instagram, LinkedIn, TikTok. Quem que te inspira, Kelly? Poxa, Paulo, que pergunta difícil, devia ter combinado comigo. Acho que eu tenho tantas inspirações que elas são difíceis até de conseguir te elencar. Mas assim, eu tenho ficado muito focada mesmo no meu tema, que é a experiência do paciente, né? Então, para isso, eu acabo me inspirando em profissionais do ramo. Sim. Então, por exemplo, tem o Dr. Toby Cosgrove, que para mim foi a grande inspiração, que foi o cara que fez... Toby? T-O-B? Como é que é? Toby Cosgrove. Deixa eu ver aqui pra te falar. Só para os nossos ouvintes, tá. O nome dele certinho pra... Aqui, ó. É T-O-B-Y... Da Cleveland Clinic. Cleveland Clinic. Achei isso. Aqui. Tá. Dr. Toby Cosgrove, ele foi o cara que fez a grande mudança na Cleveland Clinic. O Dr. James Merlino, que hoje também é o Chief Information Officer da Cleveland Clinic, mas ele foi o cara que foi o segundo Chief Experience Officer da Cleveland Clinic. Ele já foi para a Cleveland Clinic 500 vezes e já saiu e voltou. Tem a doutora Adrienne Bossi. Adrienne, achou aí? Achei. Vou colocar tudo na descrição pro pessoal aqui para eles seguirem. Tá bom. Ela é uma neurologista, que ela também foi da Cleveland Clinic, não está mais lá. E a gente tem o Jason Wolf, que é W-O-L-F, que é o presidente do Barrow Institute. Boa. Que é uma associação que congrega as empresas de experiência do paciente, que atuam com experiência do paciente aí no mundo. Então, essas são algumas pessoas, mas, enfim, tem muitas outras, mas eu acho que, assim, focado em experiência do paciente, são esses. Ótimo. Kelly, queria agradecer muito a tua participação. Obrigado
por trazer toda a tua experiência para os ouvintes do Vioral. Foi uma baita aula para mim, eu aprendi demais hoje. Bate-papo gostoso. Desejar muito sucesso para você e parabéns pelo livro. Ótimo, livro maravilhoso. Obrigada, querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com o teu público, que é um público super qualificado, e também te parabenizo pelo esse super trabalho que você faz já há muitos anos no setor de saúde. Conta comigo. Boa, obrigado. É isso aí, ouvintes do Vioral. Esse foi o bate-papo com a Kelly Rodrigues. Você pode comprar o livro dela e também pode marcar a Kelly, Patient Centricity e o Vioral, que você vai ganhar uma cópia. A primeira ouvinte que fizer isso ganha uma cópia do livro autografado. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Continue a jornada conosco no Instagram, @Vioral, ou no seu agregador de podcast favorito. 2 vezes por mês, desbloquearemos insights e engajaremos com pessoas incríveis. Lembre-se, todo mundo tem uma história, e cada história tem o poder de inovar, inspirar e influenciar o futuro da saúde.